meio de vós está quem vós não conheces. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse reproche que faz São João Batista aos judeus, podemos perguntar-nos se por acaso não é válido também para nós. Nós que também estamos a frequentar nosso Senhor Jesus Cristo há muitos anos, desde o nosso batismo, mas que muitas vezes poderíamos merecer o reproche que nosso Senhor vai fazer até a um apóstolo. Filipe, tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conheces. Então, realmente é esse reproche que vai como se repetindo através do Santo Evangelho, São João Batista, que reprocha isso aos judeus. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que vai reprochar isto a um apóstolo, pois também, muitas vezes, pode ser válido até para nós. Será que realmente conhecemos Nosso Senhor Jesus Cristo? Será que vivemos juntamente, unidos com Ele, na sua presença? Então vamos ver justamente quais são os títulos da presença de Deus em nós e depois ver quais as vantagens de cultivar aquela presença divina em nós e depois dar algumas indicações para concretamente vivermos mais unidos com Deus. Santo Agostinho tem uma frase muito linda que diz que Deus é mais íntimo a mim mesmo que eu próprio. Ou seja, que nós nem sequer suspeitamos o grau de intimidade que Deus tem conosco. Se vamos retomando o nosso catecismo, aprendemos, se calhar há muitos anos, mas obviamente essas verdades continuam vigentes, que Deus está presente no mundo todo, mas especialmente a nós, primeiro pela sua essência. Nós temos como a ideia que está o universo, e dentro deste universo estamos nós, obviamente, e também está Deus. Será como se Deus fosse mais ou menos uma parte deste universo. Quando, na verdade, o universo é que está em Deus. Deus é muito mais do que o universo. É o universo que está em Deus e não Deus que está no universo. Então, primeiro, presença pela sua essência. As coisas existem em Deus e porque Deus existe. Deus está presente também pela sua ciência. Deus vê tudo. Nós aprendemos isto de pequenos, de que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E Deus está presente, por fim, pela sua potência. É Deus quem criou o mundo, é Deus quem conserva o mundo, que não tem, assim como não tem a razão de ser da sua existência, de começar a ser, pois também não tem a razão da sua conservação na existência. E é Deus também que é o Senhor deste mundo. Deus que governa aquele mundo que Ele criou e conserva constantemente na existência. Mas, sobretudo, para nós, homens e cristãos e católicos, pois Deus está presente em nós pela sua graça santificante e a caridade, que são uma que nos eleva ao nível de verdadeiros filhos de Deus, comunicando-nos uma participação na sua natureza e na sua vida, e a outra que faz que nós temos uma verdadeira amizade com Deus, um trato como dois amigos que convivem juntos, pois Deus tem feito a nós a sua morada, e então tem, sobretudo para nós, esta presença de Deus que deveria nos importar, obviamente, mais do que todo e qualquer outra coisa. Como pode ser que, sendo Deus tão presente a nós, tão facilmente nós esquecemos dele, quando realmente deveríamos estar constantemente a pensar. Imaginemos se tivéssemos na nossa casa um rei a visitar-nos, pois obviamente ninguém pensaria em sair da casa de passeio ou ir num quarto retirado assim, deixando o rei sozinho pois, na sala, sem atender. Obviamente nós teríamos essa preocupação de atender bem o hóspede real que nós teríamos na nossa casa. Mas não é apenas um rei que nós temos na nossa casa, mas é o próprio Deus, presente com essas três presenças na ordem natural e, sobretudo, presente nessa presença da graça santificante
que constitui uma intimidade entre Deus e a alma muito maior do que qualquer outra, do que nós poderíamos imaginar sequer. Então, como é que nós esquecemos tão facilmente a presença de Deus? Como é que nós estamos constantemente em sentimentos de adoração frente a este Deus que está na nossa frente, em que nós estamos, nos movemos e somos, como diz São Paulo, e sobretudo este Deus que quer começar essa relação da intimidade, de amizade junto conosco. Como não temos mais respeito pela sua presença, como não vamos agradecer constantemente aqueles dons que nós recebemos constantemente, e especialmente aquele dom da sua presença ativa em nossas almas. Como é que nós não vamos estar constantemente animados por sentimentos de amor por esse Deus que quer conviver conosco? E realmente o Emmanuel, Deus conosco, não apenas no mundo, mas inclusive dentro da nossa alma. Obviamente, nós temos o dever e temos também uma grande vantagem em praticar aquela presença de Deus, que obviamente, vamos ver, custa um pouco no começo, porque é um esforço de recolhimento, de certa concentração para lembrarmos dessa presença, mas que traz consigo muitas vantagens. Primeiro, obviamente, a preservação dos pecados. É evidente, como diz Santo Inácio, memento Dei et non peccaris. Lembrar-te de Deus e não pecarás. É evidente que a maioria dos nossos pecados nós faríamos na presença, sequer do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, de um filho, etc. Pois o simples facto de ter um testemunho do que estamos a fazer, pois faria que a gente nem sequer pensaria em cometer essas coisas. Pensemos, faria tal ou qual pecado que eu costumo cometer na frente de mais alguém? Pois provavelmente não. Então, se essa presença de simplesmente outro homem, uma criatura como nós, pois é bastante dissuasiva para não fazermos tal ou qual pecado, pois que será daquela presença de Deus que, por desgraça, simplesmente esquecemos. Uma pessoa física, um homem, pois vemos, então a gente pois, considera mais aquela presença. Mas a presença de Deus é muito maior, muito mais perfeita. Primeiro, porque nós estamos em Deus, porquanto não há forma de escapar à presença de Deus de forma nenhuma, porque, como disse no começo, é mais íntimo Deus a nós do que nós mesmos. Então, obviamente, deveríamos estar constantemente a pensar: Deus vê e sabe tudo o que faço, porque estou em Deus, não há forma de escapar. Nós sabemos que Deus nos vê, mas quando pecamos, esquecemos aquela presença, aquele olhar de Deus sobre nós. Então, primeiro isto, uma preservação dos pecados, porque obviamente quem vive na presença de Deus, pois deveria se lembrar de não ofender Deus na sua frente. Também é obviamente um grande meio de santificação. O que vai ser o céu, se não precisamente viver na presença de Deus? Já não uma presença na fé, como é o caso agora, mas uma presença na visão. Mas formalmente, o céu consiste precisamente em estar na presença de Deus, em contemplar a essência de Deus e gozar da sua bondade infinita pela eternidade toda. Então, essa presença de Deus, finalmente, não é outra coisa do que anteciparmos a visão beatífica, viver na presença de Deus, viver já no céu. Quando a gente consegue viver na presença de Deus, está já a cobrar o antecipo do que será a sua vida eterna. E, por fim, obviamente, nós ainda não estamos no céu, mesmo se já gozamos formalmente daquela presença ativa de Deus, mas nós passamos por muitas tribulações morais, físicas, etc., que podem, obviamente, fazer da nossa vida uma coisa difícil. Obviamente, não existem vidas que estejam totalmente imunes dessas provas que a vida nos reserva. Então, aquelas tribulações, desde as tentações que nós temos, passando por uma doença ou a perda de alguma pessoa próxima, todas essas coisas que nós
atacam finalmente, pois obviamente vão ter na presença de Deus o consolo e a solução que nós procuramos. Temos na vida de Santa Catarina de Sena aquele episódio, ela que tinha visões de Nosso Senhor Jesus Cristo em forma muito frequente, pois quando alguma vez recebeu tentações muito feias e muito insistentes, que ela quase pensou de ceder à tentação de tão forte que eram, pois desapareceu Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que gozava da sua conversa praticamente diária, praticamente constante, pois nessa altura Nosso Senhor Jesus Cristo desaparece, aparentemente. E então ela, a próxima vez que encontra-se com Nosso Senhor Jesus Cristo, já visível novamente, pois faz-lhe, digamos, com certa veemência, inclusive, o reproche de porque não estavas na altura de eu estar tentada. E Nosso Senhor Jesus Cristo, pois, disse, todo pelo contrário, eu estava dentro de ti, assistindo aos teus combates, ajudando-te e procurando a tua vitória. Ou seja, que mesmo se nós, obviamente, não gozemos daquela presença visível de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim gozamos da mesma presença espiritual de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está dentro de nós. Quando nós estamos tentados, quando nós estamos provados de qualquer maneira que seja, pois Nosso Senhor Jesus Cristo está dentro de nós, sofrendo com nós, e fazendo que o nosso triunfo, na verdade, é o triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Então agora é importante vermos como é que se faz isto, porque, obviamente, vemos a importância de vivermos na presença de Deus, mas não é uma coisa muito fácil. Porquê? Porque, primeiramente, Deus ninguém o viu. Ou seja, é a Sagrada Escritura que nos diz isto, e então a presença de Deus, esse exercício da presença habitual de Deus em nós, requer, obviamente, um exercício da virtude de fé. O primeiro que temos de fazer é procurar evitar o que nos distrai daquilo. Porque, obviamente, as distrações já são muitas, as que não podemos evitar. Sim, a gente tem de pensar no seu trabalho, tem de pensar num filho que está doente, que precisa de ir para o médico, todas essas coisas cotidianas da vida, que não podemos fugir delas, porque obviamente são parte da nossa vida, parte do nosso dever de Estado, mas que já são distrações da presença de Deus. Então, já são muitas aquelas que ocupam, em forma legítima, mas um pouco invasiva, a nossa mente, para não acrescentarmos outras. E esse mundo em que nós vivemos tem um luxo de meios para nos distrair que realmente nunca existiu anteriormente. Nunca houve, pois, tantas distrações. A gente pode ter até na mão, se quer, pois um teatro permanente. É só conectar-se à internet, entra no YouTube ou qualquer coisa do género e pode estar a ver dia e noite, a vida inteira, pois obras de teatro, vamos dizer, filmes, o que for, mas que podem ocupar a nossa mente. Então, obviamente, são coisas que podem ter um bom uso, mas que representam também uma possibilidade muito forte, muito fácil, de passar a nossa vida pensando em outras coisas que não sejam a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com isto. Primeiro, remover os obstáculos, todo aquele tempo e aquela utilidade cerebral que nós desperdiçamos em atender coisas que realmente não fazem falta de forma nenhuma. Então, primeiro isto, porque, obviamente, não, algo que já está cheio, pois não podemos meter mais coisas lá dentro. Então, se nós temos o pensamento cheio daquelas coisas, não apenas úteis e necessárias que já temos de pensar, mas, sobretudo, daquelas coisas inúteis que nós constantemente estamos a colocar na nossa mente, pois dificilmente Deus vai encontrar o seu lugar dentro disto. Depois, obviamente, isto requer certo esforço, especialmente no começo. Quem não tem o costume de viver na presença de Deus, pois tem de se lembrar que existe Deus, que está a me ver, que sabe tudo, que pode me ajudar e que tenho de recorrer a Ele, pois cada vez que preciso. E então, obviamente, isto não nasce sozinho. É algo que nós temos de trabalhar para, pois, este acordar de manhã, pois, pôr-nos na presença de Deus. Cada vez que começamos alguma ação, pois fazer o esforço de colocar-nos também na presença de Deus e assim sucessivamente.
E é justamente esse exercício de uma fé vivida, se não uma fé assim, teórica, mas algo que concretamente passa na nossa vida, que vamos fazer com atos muito simples. Como já disse, pois oferecer o seu dia de manhã. Não precisa orações muito compridas, muito complicadas. É simplesmente, meu Deus, pois ofereço-te o meu dia com as suas alegrias, com as suas penas, os seus trabalhos, as suas coisas boas e menos boas que vão acontecer, pois simplesmente pôr todo o dia na presença e baixo a proteção de Deus. E, pois, começar bem este dia. Já o enfoque que a gente dá ao seu dia, pois, vai ser outra coisa, porque a intenção geral vai ser de passar o dia todo na presença de Deus. E depois, um costume muito bom é cada vez que mudarmos de atividade, ou cada que passa uma hora, pois, renovar aquela intenção da presença de Deus, de estarmos na presença de Deus. Podemos ajudar-nos, se temos um relógio que marca as horas, ou temos um sino por ali que está a tocar as horas, pois, cada vez que ouvemos aquele sinal, pois, de renovar aquela intenção de passar o nosso dia, pois, constantemente na presença de Deus. Vamos mudar de atividade, subimos no carro, vamos nos lembrar de pedir a proteção de Deus, começamos mais uma hora de aula, pois vamos oferecer aquela hora para Deus, e assim sucessivamente. Cada cambio de atividade é um bom momento para elevar nossa alma e colocar-nos novamente na presença de Deus. Outro meio muito útil para manter-nos nessa presença de Deus é o que se chama orações jaculatórias. Vem uma palavra que significa como tipo uma lança que se pode lançar para o céu, sim? Algo que se lança. Pois são orações muito curtas. Sim? Pode ser simplesmente, meu Deus, te amo, simplesmente isto, ou ajuda-me, etc., dependendo das circunstâncias. Orações muito curtas, ou seja, o coração de Jesus, tendo piedade de mim, por exemplo, essas coisas muito pequenas, formulas existentes ou criadas por nós, não importa, mas que vão fazer que a nossa mente, a nossa alma, vai se levar, com essas pequenas orações muito curtas, vão se levar para Deus. Também outro meio e outra condição também é ter certos momentos de verdadeira oração íntima, interna, ou seja, mental, para com Deus. Porque, obviamente, nós damos conta simplesmente com as pessoas que nós tratamos. Um vizinho que apenas cumprimentamos, olá, bom dia, bom, não se pode falar propriamente de uma verdadeira amizade. A amizade requer, obviamente, um trato, uma convivência, intercâmbios de bens, ou seja, pessoas com as quais passo um certo tempo. Obviamente, o meu amigo não é apenas uma pessoa que cumprimento quando passo na rua. Já é melhor do que ignorá-lo, já é uma certa amizade que se estabelece, mas não vamos chamar de amigo uma pessoa que apenas cruzamos na rua e que cumprimentamos sem sequer, talvez, saber o seu nome. É um conhecido, uma pessoa que trato com a caridade mínima, mas, obviamente, não falo de um amigo, neste caso. Amigo é a pessoa com a qual vou passar tempo, e a dizer desperdiço tempo, sim, porque pois gosto de estar com ele. Sim? Então, obviamente, se nunca nos ajoelhamos, se nunca nos sentamos a conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo, se não desperdiçamos, entre aspas, tempo com ele, pois dificilmente depois vamos pensar nele durante o dia. Então, é uma condição, obviamente, mesmo se não temos muito tempo para o fazer, mas de dedicarmos algo do nosso tempo para uma conversa mais de jeito, digamos, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, estamos neste dia a celebrar a alegria cristã, domingo de Gaudete, ou seja, temos ouvido aquela invitação, este convite de São Paulo para alegrar-nos. Mas, obviamente, a nossa alegria não é outra. É a alegria da presença de Deus em nossas almas. E por isso que a nossa alegria ninguém pode tirá-la de nós. São João da Cruz ficou na prisão por bastante tempo, sim, julgado ali de forma totalmente injusta, condenado pelos superiores
de forma injusta por querer reformar a Ordem do Carmo e retornar a uma coisa mais de jeito, digamos, uma observância mais normal, mais fervorosa. Ele foi deitado na prisão. Ele, a gente diria, pois, realmente não é o sítio mais agradável, realmente um calabouço assim, com apenas uma janelinha na altura do teto, via apenas um pedaço de céu por lá, pois, sem comer a grande coisa, etc. E ele disse que foram os melhores meses da sua vida, foram estas, porque está sozinho com Deus. Sim. E então teve o tempo todo, não havia nada para fazer, nada para perder o contacto deles com Deus, porque estava lá fechado o dia todo, e que foram mesmo esses os melhores meses da sua vida, porque ele estava justamente alegre, a gente diria, que coisa mais horrível de estar fechado lá dentro, num buraco pois, totalmente escuro, para poder ler o seu breviário, tinha de fazer assim, para ver um pouco de luz no seu livro. Sim? Então, realmente a gente diria, pois, que coisa mais horrível estar no fundo de um poço assim, pois ele achou os melhores meses da sua vida. Porquê? Porque gozava justamente daquela intimidade, daquela presença de Deus, Nosso Senhor, sem ter qualquer coisa para desperdiçar o tempo em outras coisas. Então, bom, sem fecharmos num buraco desses, mas podemos colocar um pouco aquele buraco em que existe Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e nós mesmos. Nosso Santo disse, nunca estou menos só que quando estou só com Deus. Que seja esse o nosso lema para esta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.